Olá a todos, vamos dar início a mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos com o nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Dando sequência ao estudo do Catecismo Menor, chegou o momento de nós estudarmos o ponto 5, como se deve ensinar pessoas simples a se confessarem. Antes de adentrar propriamente no texto, eu preciso tecer algumas considerações acerca deste tema, porque a verdade é que confessar pecados foi algo que, para muitas pessoas, infelizmente, caiu em desuso. E aí eu pergunto a você diretamente, você que está assistindo este vídeo, acompanhando este vídeo, você tem o hábito de confessar os seus pecados? E aí eu preciso dizer de uma forma mais direta. Eu não estou falando de confessar de uma forma genérica ou de uma forma geral no culto. Quando você participa dos cultos na igreja luterana e talvez em outras igrejas também que tenham este hábito, é natural que a gente confesse os pecados. Na igreja luterana, logo no início, iniciamos o culto com a invocação, normalmente temos um hino e logo depois temos a confissão e a absolvição dos nossos pecados. E assim nós não apenas confessamos que somos pecadores, miseráveis pecadores, como também nós atestamos ao mundo e a quem quiser participar do nosso culto que, antes de mais nada, precisamos reconhecer essa nossa condição de indignidade diante de Deus. Mas não é dessa confissão que eu estou me referindo. A instrução contida no ponto 5 do Catecismo Menor de Lutero se refere à confissão privada. Você tem o hábito de confessar os seus pecados de uma forma privada, ou seja, para uma única pessoa, para um confessor, para um pastor? Eu sei que eu tenho 12 anos e meio de ministério. Para algumas pessoas pode ser muito tempo, para outras pessoas pode ser pouco tempo. Eu penso que ainda estou no início do meu ministério, mas já não tão no início. E ao longo deste tempo, eu diria para vocês que pouquíssimas pessoas me procuraram dizendo: pastor, eu quero confessar os meus pecados. E é claro que nós não precisamos confessar pecados apenas para um pastor. Como eu disse, podemos escolher um confessor, alguém que confiamos, alguém que estimamos, que é próximo e que vai manter sigilo acerca do que nós iremos confessar. Mas eu tenho uma sincera desconfiança, e eu acredito que esteja correto, de que as pessoas nem me procuram e também não procuram outras pessoas. E olhando para mim mesmo, claro, porque eu sou pastor, eu devo ouvir pessoas confessando pecados, mas eu também sou pecador, eu também devo confessar pecados. Seguramente que nestes últimos anos como pastor eu fiz isso, mas talvez não com tanta frequência como eu deveria. Portanto, esse não é um puxão de orelha apenas para você, mas para mim também. Quando Lutero coloca no Catecismo Menor aquilo que ele julga ser mais importante, e de uma forma breve, simples, tanto que ele coloca nas instruções
como se deve ensinar as pessoas simples a se confessarem. Lutero está dizendo que nós devemos fazer isso. É salutar para a nossa vida espiritual e até mesmo para a nossa vida psíquica, para a nossa vida de modo geral. Confessar pecados. E parece que cada vez menos isso tem ocorrido. Cada vez menos as pessoas têm olhado para si mesmo, para si mesma e confessado os seus pecados. E muitas vezes nós somos especialistas em encontrar os defeitos, as falhas, os erros, os equívocos e os pecados do nosso próximo. Mas temos incrível dificuldade de fazer isso conosco. É meio que semelhante ao Sermão do Monte, quando Jesus falou: por que você repara no cisco que está no olho do seu próximo, mas não enxerga a trave que está no seu olho? E assim nós podemos perceber que não estamos bem. Precisamos confessar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Feita essa introdução, e eu espero que tenha sido de um bom proveito, de reflexão para você, assim como foi para mim, vamos para o texto. O texto, você vai perceber, é muito simples, é singelo, é muito objetivo. O que é a confissão? A confissão compreende duas partes. Primeiro, que confessemos os pecados. Segundo, que se receba a absolvição ou remissão do confessor. Perceba que ele não coloca do pastor, ele coloca do confessor. E que a gente receba esta absolvição ou remissão do confessor como de Deus mesmo, sem duvidar de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os pecados são perdoados diante de Deus no céu. Se você procurou alguém para confessar os seus pecados, se você está verdadeiramente arrependido, creia que aquela pessoa não apenas deve ouvir, como ela deve declarar: você está perdoado. E essa declaração, essa absolvição deve ser recebida como se do próprio Deus estivéssemos recebendo. A questão 2 é uma questão muito importante para esclarecermos. Que pecados devemos confessar? Lutero diz assim: diante de Deus devemos confessar-nos culpados de todos os pecados. Sabem, a confissão mais geral que nós fazemos nos cultos é essa. Nós estamos diante de Deus, nós confessamos todos os nossos pecados, até mesmo aqueles que nós não conhecemos, que é o que ele diz na sequência. Inclusive aqueles dos quais nem estamos conscientes, como fazemos no Pai Nosso. Mas perante o confessor, devemos confessar somente os pecados que conhecemos e sentimos no coração. Ou seja, aqueles pecados que estão nos sobrecarregando, que talvez estão impedindo a gente de dormir tranquilo, que estão tirando a nossa paz. São esses pecados que nós devemos confessar a um confessor. Mas quais são eles? Lutero vai responder na sequência. Aqui você precisa considerar o seu estado à luz dos 10 mandamentos. Você quer saber se você é pecador? Olhe para os 10 mandamentos. Se é pai, mãe, filho, filha, patrão, patroa, empregado, ou seja, olhe para as suas vocações. É certo que você tem alguma falha
em cada uma das suas vocações. Confesse os seus pecados, começando por aí. Se você foi desobediente, infiel, preguiçoso, se você fez mal a alguém com palavras ou ações, se furtou, foi omisso, foi negligente ou causou dano. E é interessante seguir esse script que Lutero deixa, porque se nós formos honestos conosco, é certo que volta e meia nós caímos em todos esses pecados. Na sequência, ele diz assim: por favor, dê-me uma breve forma de confissão. E a resposta é a seguinte: diga o seguinte ao seu confessor. Tem até uma colinha. Digníssimo e caro Senhor, peço que ouça a minha confissão e me anuncie o perdão, em nome de Deus. Essa é a introdução. Então prossiga. Eu, pobre pecador, confesso que diante de Deus sou culpado de todos os pecados. Confesso de forma especial diante do Senhor que sou empregado, empregada, e aí a gente pode olhar aquela lista anterior. Mas lamentavelmente não fui fiel ao meu patrão, por exemplo, pois aqui e ali não fiz o que me ordenaram. Deixei-os com raiva e os levei a praguejar. E se você é patrão, você pode também confessar de uma forma um tanto quanto diferente, né? Quem sabe sobrecarreguei demais o meu empregado, não me preocupei com ele como deveria, não fiz o meu dever e permiti que houvesse prejuízo. Aqui ainda na sequência, falando do empregado, confessando os seus erros que ele cometeu contra o seu patrão. Também demonstrei falta de vergonha naquilo que falei e naquilo que fiz. Briguei com os meus colegas, resmunguei e praguejei contra a minha patroa, etc. E tudo isso eu lamento e peço perdão e quero corrigir a minha vida. Se todos confessassem os pecados nesse sentido, hein? Só no ambiente corporativo, quantos pecados não cometemos, sendo nós empregados, sendo nós patrões? E aí ele vai falar na sequência: se for um patrão ou uma patroa, diga assim: especialmente confesso diante do Senhor que não eduquei fielmente, para a glória de Deus, os meus filhos, empregados, mulher. E aqui poderia ter uma polêmica, né? Como assim não educou a sua mulher? Mas as mulheres precisam ser educadas pelo chefe da casa? É claro que essa é a linguagem do século XVI, né? Algumas coisas nós temos que adaptar e contextualizar. Mas os princípios permanecem. Praguejei, dei maus exemplos com palavras e atos indecentes. Causei dano ao meu vizinho, falei mal dele, vendi caro demais. Repassei mercadoria falsificada e adulterei a quantidade dos produtos. E o mais que houver praticado contra os mandamentos de Deus e o seu estado, etc. Imaginem se todos os patrões confessassem os seus pecados neste formato. Perceba que confessar os pecados é um baita de um exercício. Colocamos esses pecados diante de Deus, recebemos a absolvição, nos sentimos aliviados, mas também enxergamos que somos pecadores. Enxergamos que precisamos melhorar. Mas se nós não confessamos nunca os nossos pecados, parece que nem temos pecados. E aí, o recado do ponto 8 aqui é o seguinte: mas se alguém não se sente carregado com tais pecados ou outros maiores,
esse não deve se preocupar ou procurar ou inventar mais pecados. Por quê? Inventar pecados? Que história é essa, pastor? As pessoas mal confessam pecados. Agora, por que Lutero tinha essa preocupação? Porque Lutero vai trazer o contexto católico romano. No contexto católico romano, é obrigatório confessar os pecados privadamente, e ainda mais naquela época. E se as pessoas não tivessem pecados a confessar, elas tinham que inventar. Claro que tinham pecados a confessar, mas não tinha essa restrição no sentido assim, olha, confesse os pecados que estão sobrecarregando você. Não, você tem que confessar tudo aquilo que você lembrar, até aquilo que você esqueceu. E aí tinha problema também, era um outro excesso. Um extremo é nunca confessar pecados. O outro extremo é confessar tudo aquilo que nós fizemos desde que a gente nasceu, fazendo com isso da confissão um martírio. Pelo contrário, deve mencionar 1 ou 2 pecados de que tenha consciência desta maneira. Confesse especialmente que houve um momento em que praguejei, e da mesma forma, certa vez usei palavras grosseiras, fui desleixado nisso ou naquilo, etc. E considere isso como suficiente. Se, porém, você não tem consciência de nenhum pecado, o que por certo será difícil de acontecer, ou você vai estar se enganando de uma forma absurda, ou você vai estar sendo muito cego para você não enxergar os seus próprios pecados, porque se você for honesto consigo mesmo, você deve afirmar aquilo que Paulo afirmou, certo? Eu sou o pior dos pecadores. Porque, querido irmão, querida irmã, eu não conheço o seu pecado a fundo. Mesmo sendo pastor, eu não conheço os pecados a fundo do meu rebanho, mas eu conheço muito bem os meus. Por isso que eu tenho consciência de que eu sou o pior dos pecadores nos meus olhos, diante daquilo que eu vejo. Quem é a pessoa que mais cometeu pecados ao longo da minha existência? Eu. Ah, mas as outras pessoas que eu convivo também não são pecadoras? São, e eu já vi muita gente cometendo pecados e até atrocidades. Mas não chega nem a 1% do que eu tenho consciência dos meus. Mas muitas vezes a gente finge que não tem. Mas se acaso você não tiver em sua consciência algo sobrecarregando, algo que você se lembre, neste caso não mencione nenhum pecado em particular, mas receba o perdão com base na confissão geral que você faz diante de Deus na presença do confessor. Também pode fazer na presença do confessor, aquela mais geral que nós fazemos nos cultos, né? Normalmente. Então o confessor dirá: Deus seja misericordioso com você e fortaleça a sua fé. Amém. O confessor dirá também: você crê que o meu perdão é o perdão de Deus? Sim, amado Senhor. Então o confessor dirá: que seja feito conforme você crê. E eu, por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoo os pecados que você cometeu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz. E o confessor saberá consolar e estimular a fé, com mais passagens, aqueles que sentem grande peso na consciência ou estão aflitos e atribulados. Isso aí apenas quer ser um modo comum de confissão para pessoas simples. A verdade é que chegamos ao final já do nosso texto lá do Catecismo, mas eu queria concluir este nosso vídeo dizendo que nós estamos vivendo em uma época muito complicada nesse sentido. Muitas pessoas vivem com as suas consciências aparentemente cauterizadas, ou seja, elas nem sequer se dão conta de seus pecados. E aqui mais uma vez o extremo é muito complicado.
Um extremo é: eu não me vejo como um pecador, eu não percebo os meus pecados, nenhum pecado me sobrecarrega. Eu não confesso meus pecados, nem de modo geral e muito menos de uma forma privada. Esse é um extremo muito perigoso, porque pecado não confessado é pecado não perdoado. Exatamente isso que você ouviu. E eu vou repetir. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Por isso lá no Salmo, o salmista Davi vai dizer assim: enquanto calei os meus pecados, eu me cansava chorando o dia inteiro. Lembra desse salmo? E quando confessei os meus pecados, aí sim, eu tive alívio, eu tive paz. O outro extremo é nós acharmos que não temos perdão, que o nosso pecado é muito grave, que nem sequer devemos confessar porque, olha, nem adianta, nem vai lá. Não. Se você está se sentindo sobrecarregado, pesado porque cometeu algo contra alguém, é quase certo que você já está arrependido. Confesse. Confesse de forma privada e você vai ter um alívio muito grande. O melhor lugar de fazermos isso é a igreja. E quando eu me refiro à igreja, não estou falando de uma questão geográfica, não estou falando de uma instituição, de um prédio e nem de uma pessoa. Busque alguém que você confia, que crê como você. Tenha um confessor. E eu desafio você a isso. A partir de hoje, tenha um confessor. Pode ser o pastor? Pode. Se você é da nossa congregação, eu estou disponível. Normalmente, nos aconselhamentos, nós temos espaço para absolvição, para confissão de pecados. Mas se você eventualmente não se sente seguro ou não tem essa liberdade ou se sente meio que não vai conseguir falar para um pastor, para alguém que para você é um estranho, procure alguém que você confie. Tenha um confessor. Confesse os seus pecados. Não precisa nem ser toda semana. Faça isso uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e você verá que fará uma enorme diferença em sua vida. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Curta, comente, compartilhe e que nós possamos prosseguir nestas reflexões sobre as confissões luteranas para hoje. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.